Boa noite, Boa Fabrício. Boa noite. noite a todos e todas. É com muita alegria que a gente inicia mais uma conversadoria, né? Dessa vez sobre o centenário da Semana de 22 e o seu impacto na formação da identidade brasileira e, por conseguinte, das nossas crianças. Primeiramente, eu quero dizer da minha enorme satisfação de estar aqui, que é participar desse momento. A Conversadoria da Aldeia, para quem não sabe, é um momento que promove um debate democrático nos marcos daquilo que de melhor o Brasil produziu e quer para o seu futuro. A intenção aqui é de aperfeiçoar a interação entre os membros da comunidade aldeia, mas sempre com temas de interesse de todos, que são marcos que promovem o desenvolvimento social e comunitário. É essa a ideia central. Eu sou Carolina Parrodi, para quem ainda não me conhece, e eu estou aqui na condição de diretora pedagógica da Escola Aldeia. A aldeia ela tem como objetivo ser um centro comunitário e centro de desenvolvimento da criança. Este evento é parte de um ciclo de debates e conversa que a aldeia já desenvolve e vai continuar desenvolvendo, e que se chama Conversadoria. O tema de hoje é em razão do centenário da Semana de 22, modernismo, antropofagia e, por que não, também o bicentenário da independência e tudo o que essas datas mobilizam. Portanto, trata-se de um momento de compreensão dos sentidos do Brasil, das múltiplas disputas sobre o significado da nacionalidade brasileira, suas formas institucionais e socioculturais. Então, nesse dia, eu tenho a honra de ter ao meu lado Fabrício Clemente, que é poeta, autor de Congresso Espiritual dos Anúnculos, de 2013, e Fevereiro, que foi vencedor da Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, em 2020. Ele é doutor em Letras e Linguísticas pela Universidade Federal de Goiás, com a tese sobre o livro dos sonetos do modernista brasileiro Jorge de Lima. Ele é mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, com dissertação sobre os poetas Roberto Piva e Cláudio Willer. Como professor, ele já atuou em diversas escolas, faculdades, e atualmente dedica-se ao projeto Fazendo Arte da Escola Aldeia e à preparação de seu mais recente livro, 90 Exorcismo. Que maravilha, hein, Fabrício? Boa noite. Boa noite. Eu agradeço pelo convite. É ótimo estar aqui com vocês, falando de arte, falando de poesia, e dando continuidade, né, ao nosso projeto, né? Bem, nesse projeto, ao levantar as questões sobre o modernismo, a levantar as questões principalmente sobre a questão da antropofagia, que é algo que está numa relação forte e extremamente criativa, ora crítica, questionadora, ora parecendo uma continuidade da semana de 22, colocar essas questões hoje, principalmente a questão da antropofagia, que é o que mobiliza, né, o eixo temático, em relação, quando se coloca as questões agora do modernismo, as questões em torno do que se produziu, das obras modernistas, a gente decidiu colocar uma perspectiva antropofágica. O modernismo, ele, de certa forma, ele coloca, ele se sedimenta como são os nossos clássicos. A partir dele, do modernismo, nós temos um olhar retroativo para toda a nossa tradição. Por exemplo, aquilo, em termos de literatura, nós temos uma sistematização do passado e, ao mesmo tempo, um olhar crítico e seletivo para o passado. É o que fez o Mário de Andrade, é o que fez o Manuel Bandeira, é o que fez a Cecília Meirelles, um pouco depois, mas numa mesma tradição, não é, que ao mesmo tempo coloca as questões da ruptura,
e coloca uma continuidade crítica da tradição. Então, quando a semana de 22, e aí a gente já está falando dos desdobramentos da semana, né, ao falar, por exemplo, do Drummond, né, que foi fortemente marcado pela semana, ao falar da Cecília Meirelles, nós falamos de dois dos nossos maiores poetas, né? Nós falamos de nomes extremamente importantes, dos nossos clássicos, né? Se a gente pensar que fazer uma, né, remontar aqui o Roland Barthes, né, que os clássicos são aqueles que são lidos na sala, né, que são lidos na classe, né, na escola, nós estamos falando dos nossos clássicos. Então, essa tradição que, ao mesmo tempo, coloca as questões da ruptura e do olhar crítico diante do passado, do rompimento com uma intelectualidade vazia, meio ali representada pelos parnasianos, e que tenta mobilizar a tradição de modo participativo, de modo que nós falemos da nossa realidade, nós tratemos das nossas condições reais e tentemos entendê-la. Se a gente pensar muito do que se produz até hoje do pensamento crítico sobre o Brasil, ele vem na esteira do modernismo, ou em algum momento tem que olhar para o modernismo. E se a gente pensar nessas rupturas, e que ainda estão por fazer, né, nós temos ainda, por exemplo, hoje, esses nomes que eu citei aqui são nomes, além de clássicos, né, institucionalizados. Então, nós temos, assim, quando a gente fala do modernismo, e a gente fala da Semana de Arte Moderna, a gente fala de algo que aconteceu não acontecendo, alguma coisa meio entre o real e o mito, né? Alguma coisa entre um acontecimento de ruptura, uma declaração de princípios que visa atualizar, modernizar o Brasil, que visa transformar uma realidade e formular uma realidade, né, do país, de povo, de identidade, que ao mesmo tempo aproveita várias das tendências e várias das manifestações de ruptura que ocorriam ao redor do mundo, né, principalmente ali pelas vanguardas europeias, que já são um questionamento dessa visão eurocêntrica. Se a gente pensar, por exemplo, né, no surrealismo, que vem um pouco depois, que questiona radicalmente toda essa visão eurocêntrica do mundo, né? Então, se existe uma influência de fora para poder pensar o país, porque uma consciência já meio partida, quebrada da europeização que se tentava fazer aqui, que se tentava imitar aqui, por exemplo, pelos parnasianos fascinados pela tradição clássica, né, pela antiguidade clássica, parecia que queriam fugir daqui, e fugiam efetivamente, né, mentalmente pensando, todo o trato com a realidade nossa, de povo miscigenado, né, toda a nossa multiplicidade é meio que forçada, reduzida num beletrismo, né, um torneio retórico, métrico, né, muito limitado. De repente, nós temos esse acontecimento, pela primeira vez, se coloca de forma programática, se tenta sistematizar, principalmente na figura do Mário de Andrade, e quando se fala mais especificamente da antropofagia, um pouco depois, não é? Como consequência, de certa forma, e também crítica da semana, né? Do modernismo, né?
porque a antropofagia é também um tanto antimoderna, se a Mas, gente Fabrício, pensar em... Não. olha só, você não acha um pouco, olha só, vou te fazer uma provocação. Você não acha que a semana de 22 foi por demais burguesa e elitista? Você não acha que haveria uma certa crítica nesse sentido? E daí, assim, pensando junto com Florestan Fernandes, você não acha que eles ficaram, em termos de crítica social, ficaram um pouco aquém do potencial que os modernistas se propunham? Porque olhando de hoje, né, às vezes, hoje eles são aquilo que eles criticavam à época, né? Para muitos Sim, brasileiros, vamos lembrar a nação que nós somos, né? Infelizmente, ainda vivemos somos um país de cultura riquíssima, mas absurdamente desigual, né? E isso deixa suas marcas, né? Inclusive no acesso, né, à produção de conhecimento. Então, qual que é a sua visão sobre esse aspecto? se a gente pensar assim, o sonho, por exemplo, de Mário de Andrade, que tentou trabalhar pelo país, trabalhar pela cultura, mesmo dentro de uma perspectiva institucionalizada, né? Ele, depois, na reflexão que ele faz sobre a Semana de 22, né, e sobre o modernismo, né, as memórias ali, no ensaio que ele faz, 20 anos depois, ele se arrepende de não ter marchado com as multidões, né, de não ter rompido mais, mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que tinha uma como se diz assim, uma certa inconsequência, alguma espécie de inconsequência, éramos uns juvenis, né, ele pensa depois, mas o Mário de Andrade, isso tem muito a ver, assim, se a gente pensar numa perspectiva vanguardista do que se tinha na época, algumas manifestações de vanguarda queriam destruir tudo. O dadaísmo, por exemplo, na verdade, esse querer destruir tudo é um tanto quanto retórico, né? É mais uma retórica da ruptura do que uma... Mas existe um desprezo pela arte, assim, por assim dizer, né? Já, por exemplo, no Mário de Andrade já não tem isso. Talvez no Oswaldo de Andrade tenha mais, né? Então, essa coisa de tentar formular uma realidade brasileira, essa ideia, né, de realidade brasileira, meio, às vezes, repetitiva, né, parece que ficou carecendo ali realmente de uma ruptura verdadeira, né, de uma problematização muito mais radical, mas que foi começada aí, de forma programática, e que não aconteceu, ficou reprimida, de Sim, certa porque forma. o que a gente vê hoje em dia, né, assim, uma reflexão muito recorrente nos intelectuais e artistas, principalmente latino-americanos, eles cobram essa maior consciência, né, dessa alteridade em relação aos povos que os colonizaram, né, que já é um pensamento mais decolonial sobre o modernismo, pode-se dizer assim, né? Que já entende a modernidade como parte desse processo colonial, não é? E que é muito interessante. Fica meio uma dívida. Eu penso que fica uma espécie de uma dívida, como se essa relação dúbia do intelectual brasileiro, né, com as instituições, essa ruptura que fica na estética, que acaba convertendo a necessidade moderna de romper, de proclamar novos valores, isso acaba meio se convertendo numa espécie de neoclassicismo, às vezes. E, nesse sentido, o modernismo é muito, às vezes, é muito solidário com categorias
problemáticas da nossa realidade hoje. Por exemplo, a estetização constante, sem limites da vida, né? Uma certa ideia de autonomia da arte, que por mais que se tentasse romper com aquilo, ainda fica alguma coisa ali reprimida que retorna, que retornou agora, por exemplo, é uma grande questão. E o que a gente faz agora com esse estranhamento, com essa aparição, né? A gente meio que olha para esse modernismo assim, meio parece um cadáver, uma coisa inanimada, boa para celebrações, boa para um certo tipo, uma certa concepção de modernidade, boa para poder abafar muito em certo sentido, né? É fácil de se cooptar por uma certa ideia de modernização assim, exterior, externa, né? Mas ficou a contradição. Eu acho que o mais importante do modernismo brasileiro é ter colocado a contradição, colocado a tensão de opostos extrema, que é o Brasil. A dificuldade de compreender isso. O Mário de Andrade tem poemas em que ele tenta falar do seringueiro lá do Amazonas, ele fala disso, ele tenta um português brasileiro ali, não é? Faz esse trabalho linguístico, né? Bem, existem vertentes problemáticas assim do modernismo, o verde-amarelismo, né? Ali uma coisa mais integralista, mais assim nacionalista, né? Já é uma busca pela identidade nacional por uma via muito mais, vamos dizer, não tão múltipla, né? Mas, enfim, vamos colocar obtusa. Obtusa, bastante obtusa. Se a gente pensar assim, fica a contradição formulada. E o que a gente faz dela agora? A gente tem que lidar com essa tradição, de alguma forma. E assim, se a gente pensar, por exemplo, em certos modernos latino-americanos, né, são muito mais ousados, assim, se pensar o Vicente Huidobro no Chile, né, se a gente pensar até de certa forma, o Neruda, um certo Neruda, né, bem, fica... e aí a gente chega na questão da antropofagia, né? Que eu acho que eu acho que é justamente a questão da antropofagia que você trouxe no início e traz agora, que eu penso que é o ponto crucial, é justamente o que a gente pode fazer dessa contradição toda, né? Que para mim a antropofagia é uma possibilidade de alteridade. E aí, Fabrício, é aí que eu gostaria de chegar para a gente poder falar de como é possível tratar de assuntos tão complexos e abstratos como modernismo, literatura, antropofagia, com crianças de 2 a 10 anos de idade. Porque é isso que se propõe esse projeto que você redigiu, ousado, né? E, assim, eu penso que a gente pode agora falar mais um pouco de como é possível isso, né? Como que você vê essa possibilidade de introduzir esses temas tão complexos e você tão dedicado a esse olhar, vamos dizer, modernista, tão especialista nesse quesito, como você vê esse trabalho na prática com os meninos, com os aldeões e as aldeãs dessa comunidade? Então,
existe toda uma tradição, né, que vai se alongando até os nossos dias. Se a gente pensar na poesia concreta, que é extremamente interessante para trabalhar ali a visualidade da palavra, a poesia concreta faz esse trabalho antropofágico, né? O próprio texto, que é extremamente filosófico, né? O Manifesto Antropófago, né? E o Manifesto da Poesia para o Brasil também, que estão assim muito parecidos, né? Muito próximos. São ideias assim muito feitas em montagem, um pensamento analógico, né? Não é assim sequencial, né? Feito por quadros, assim, muitas imagens, né? E esse tipo de pensamento, eu penso, né? Embora seja ousado, que é muito, por ser bastante poético, né? O pensamento poético diante do pensamento lógico, conceitual, discursivo, ele tem essa proximidade com o modo de pensar da criança, que é imagético, que é concreto, né? Você entende bem melhor disso do que eu, né? Mas existem muitas aproximações. Então, assim, existe a Tropicália, que também de certa forma, segue a herança modernista também, de forma bastante crítica, né? Os poemas do Drummond hoje, por exemplo, são extremamente atuais, né? Os poemas ali da Rosa do Povo, poemas que falam de uma realidade concreta, né, da polis, né, da cidade brasileira, assim, né, cheia de contradições. Então, nós temos, assim, propostas são desde as recitais da poesia do Drummond, por exemplo, trabalhos de montagem a partir das experimentações de vanguarda aproveitadas pelos modernistas, que eu acho que ajuda muito numa consciência lúdica do trabalho com a palavra, não do trabalho, mas da brincadeira mesmo com a palavra, né? Com a palavra tirar poética. um pouco, eu vejo que assim, a gente pode até falar, né, sobre modernismo, mas as crianças é que são verdadeiramente modernas. Isso. Elas são, né? Isso. E de fato, eles possuem sim essa possibilidade muito maior do que a gente de fazer essas imagens, né? E apesar da ousadia de trabalhar esse tema, deixar claro que a proposta inicial não é trabalhar, né? Porque muito se vê, sabe, Fabrício, é um tema, eu diria, comum nas escolas. Trabalhar a Semana de Arte Moderna de 1922, Tarsila do Amaral, Oswald, Anita Malfatti, e todos esses que fizeram essa composição desse momento aí do Brasil, né? Bapuru, e todas aquelas telas dessa época. Algo assim, fazer a releitura das telas com as crianças, é algo que a gente vê que é um trabalho comum e dentre as escolas, um trabalho pedagógico de valor, mas é importante dizer que eu penso que a ousadia desse projeto é justamente enxergar uma riqueza muito maior nisso, né? Em aproveitar o que os meninos, o que as crianças têm realmente de mais antropofágico, vamos dizer, de mais contraditório, porque todos nós somos contraditórios, mas talvez as crianças tenham menos camadas, né? Como o Manuel de Barros já disse, né? Como o próprio Picasso já também nos colocou, e daí nós podemos nos aproveitar disso, né? Nos surpreender com isso, né? Esse modo, talvez tirar a palavra desse lugar de funcionalidade, né? Isso. De comunicação linear e lógica. Isso. Esse material expressivo,
ele é muito afim, eu entendo como um material muito solidário, assim, com o universo das crianças. É muito mais fácil para as crianças lidarem com, é, é, com rupturas sintáticas, com imagens não figurativas na pintura ou na escultura, né? Lidar, por exemplo, com uma escultura da Maria Martins, por exemplo, do que um adulto que já está com o pensamento todo sedimentado ali, né? Numa ideia, né, lógico-discursiva, é muito mais interessante. Então, assim, a ideia... Desculpa, não, pode falar. Eu ia falar assim, Só que assim, é tão difícil fazer com que os meninos continuem nesse... Né, você é tão... quando você fala, parece que... Né, eu penso, nossa, é isso, né? Atuar com os meninos, com as crianças, é isso, né? A própria atuação por si só com as crianças, independente do eixo temático, já é modernista por si só, já é antropofágica por si só. A própria atuação com crianças, o tempo todo, essa dialética é constante. Né? E acho que o grande desafio mesmo é esse, não deixar os meninos se normatizarem a ponto de ficarem, como você disse, aí, parnasianos. Isso, né? Essa é a questão, assim. E outra coisa que eu quis fazer no projeto era fazer reconhecível né, fazer com que se pudesse reconhecer assim, esse falar difícil, esse falar para ninguém entender, e que essa forma de falar assim com autoridade, com pompa, né, que ela fosse desmontada pela própria simplicidade do discurso das crianças, né? É interessante que, às vezes, mesmo numa fala antidiscursiva, ou não discursiva, ou fragmentária, existe ali uma corporeidade, né? Um corpo que fala, e a criança é muito assim, né? Então, eu acho que forçar, assim, forçar uma visão erudita, assim, para as crianças, não é legal. Mas, se a gente traz esse material de forma que as crianças possam mexer nele, a partir do universo delas, recortar textos, fazer cut-ups de textos, montagem, fazer poemas a partir de recortes de palavras, e tentar entender como que a ligação entre assim, aquele... Quando a gente escreve, às vezes a gente coloca todo o nosso corpo, nossa vontade, nosso desejo ali na palavra, ou quando a gente fala, né, como que isso não, como que isso, às vezes, vai criando sua própria sintaxe. Não que a sintaxe não seja importante, mas as formas de expressão, elas vão se organizando, e elas passam por uma relação com a gramática, uma relação com a cultura institucionalizada. Isso tudo tem os seus limites, né? E é bom que se reconheça e que, bem, assim, eu senti muita dificuldade de trabalhar de forma honesta o projeto, conceitualmente, pelo seguinte, eu pensei assim, eu vou fazer esse projeto com a aldeia, mas o que eu vou fazer? Porque se eles já estão fazendo a antropofagia, o que eu vou fazer? Por exemplo, se a gente pensar na festa da cultura popular, né? Os festejos, ali, acho que foi em 2019, 2020, não, 2019, 2020, aí existe um grande vácuo no tempo, foi 2020, foi em 2019.
É, 2019 foi tropicalismo. então, aquilo ali foi, assim, revelador para mim, né? Eu fiquei ali assistindo, assim, sabe? Embasbacado. Pensei assim, nossa, alguém coloca essas ideias de forma extremamente atual, de forma extremamente interessante. Nós tínhamos guitarras elétricas ali, tocando músicas de São João, ali, com efeitos e tudo ali, né? E o bate-macumba ali, os poemas concretos, né? Os poemas, as canções da Tropicália, tudo aquilo ali já era, né? O professor Alexandre ali vestido de chacrinha, né? Aqui, tudo aquilo, né? Já estava feito. Então, foi algo que acrescentou para mim. Então, o que eu Sabe o que aqui pensei? me parece, Fabrício? Parece assim uma associação livre, um conteúdo onírico, né? As coisas acontecendo uma outra lógica. É, é isso mesmo. E, e que tem uma coerência muito, muito bonita. E, e aí, o que eu pensei? Eu pensei assim, ah, em, em fazer trazer o máximo possível do material e da tradição do modernismo, porque era o lugar certo para ela ser trabalhada livremente, de forma crítica. Porque se a gente pensar, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma celebração do modernismo e nós vamos fazer uns jograis, assim, muito, muito celebrativos, assim, e não vamos questionar nada, não vamos colocar para as crianças a questão do que é ser brasileiro, né? Nós vamos dar uma ideia pronta, né? E vamos celebrar grandes autores e tudo mais. Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ressignificar esse material. Nós vamos fazer, né, na metáfora da antropofagia, né, que é devorar, né, devorar o corpo do outro, né, e apropriar-se dele, ao invés de se submeter a ele, e ressignificá-lo. E de modo que ele seja traga vida, energia, força para a gente. Então, a gente Sim. poderia assim, repetir essa tradição, ou a gente pode trazer esses modelos e retrabalhá-los. E, e eu acho que é muito importante que, que as crianças entendam, no trato delas com a literatura, com as artes, que existe um material ali, linguístico, visual, concreto, que nos momentos em que se precisa pensar a vida, em que a vida pesa ou que a vida transborda, que existe existe algo a que recorrer para que as coisas tenham significado. E que a gente não precisa se render à insignificância, né, que a história impõe para a gente, que nos apaga, né? A gente não precisa se render a isso. A gente pode pegar tudo, todo o material, sem preconceito, e trabalhar ele para a gente. Aí essa proposta antropofágica, ela é sobretudo existencial, né? Maravilhoso, maravilhoso. Olha só, né? Até onde chegamos. Qual que é Mas, a forma, qual que é o importante da formação literária de uma pessoa qualquer? Que ela possa recorrer na vida a um consolo e, ao mesmo tempo, a algo que propicie que proporcione um enfrentamento com a realidade. Fabrício, Que isso que você está falando é tão maravilhoso, diria que é uma sublimação, né? Sim, o que esse
essa possibilidade de enfrentamento, de subjetivação, de processo de ressignificação, né, de enfrentamento do mundo a partir da arte, e por que não da educação também, né? Isso é maravilhoso, né? E me veio assim imediatamente, eu pensei nisso enquanto você estava falando, sabe? Eu pensando tanto que a aldeia é esse lugar de oferecimentos mesmo, de possibilidades, de intersubjetividade. Me veio o pensamento do trabalho de Villa-Lobos com o canto orfeônico, porque eu acho que fica, pelo menos no meu entendimento, uma certa lacuna do trabalho dos modernistas à época em relação à educação, né? Ficou devendo, né, no meu entendimento, porque aí daí a gente tem aí Villa-Lobos com esse canto orfeônico, que é algo absolutamente industrial, vamos dizer, vamos produzir a mesma, todo mundo vai fazer a mesma coisa desse mesmo jeito, apesar de ser. Então, e o próprio Mário de Andrade faz uma crítica muito contundente em relação ao Villa-Lobos, né? Mas fica devendo, né? Eu acho que a gente tem que, com muito prazer, pagar essa conta, pagar essa dívida. É isso. Acho que a gente tem que trazer, ou às vezes algumas coisas nem pagar, né? Cobrar de volta, né? Cobrar de volta. É muito interessante essa relação do artista brasileiro com todo o contexto, né? Que é sempre contraditória, né? E essa contradição fica para a gente, não só os artistas, mas os intelectuais de uma forma geral, os professores, né? Eu acho que a possibilidade de se colocar isso tudo aí de forma programática, mesmo com toda a questão ideológica que perpassa aí o canto orfeônico, né? Ela é um material, tudo isso é um material extremamente rico que nos fortalece. Caso nós saibamos não nos submeter passivamente a isso. Caso nós tenhamos a coragem de devorar isso e de ressignificar agora. Por exemplo, hoje, se a gente pensar, né, sempre vou para a poesia, né? Hoje, a poesia, por exemplo, a poesia modernista, ela é mais rica, porque tem poetas, por exemplo, como Conceição Evaristo, que resgatou essa tradição. Hoje tem todo um questionamento da linguagem, que, por exemplo, a gente encontra lá na Carolina de Jesus, não é? Uhum. Toda uma questão ali de como a gramática, uma certa visão da gramática, ela atravessa o sujeito ali como uma dor, né? Como um impedimento, algo como você não poderia falar, não é? Mas, apesar disso, esse sujeito está ali falando, está ali enfrentando essas questões num corpo a corpo muito interessante com a linguagem. Tudo isso nos vem, né? Até nos vem hoje. E, por exemplo, com as crianças, como seria escrever um poema mais coloquial hoje? Como seria uma música extremamente atual, um coro dos 1000 Brasis que existem hoje, né? Por exemplo, o trabalho que o Prodanilo faz, né? Que o Danilo faz lá é extremamente antropofágico, extremamente né, toda uma noção de ritmo, toda uma noção complexa de musicalidade ali perpassa a formação dessas crianças e com certeza isso fica, né?
numa consciência, no próprio trato com a vida, né? Isso tudo aí, eu tenho vontade que hoje, né, eu teria mais vontade que nesse centenário da semana de 22, não é? Haja muitas semanas de 22, e se a gente pensa bem, elas acontecem em vários lugares, né? Tudo existe uma multiplicidade. O que falta, talvez, é o elo da convivência, que as inúmeras comunidades que existem, né, que compõem, que fazem o país, se elas entenderem que elas podem se juntar, se a gente entender que a gente pode ficar fascinado com o estrangeiro, mesmo que o estrangeiro seja nós todos estrangeiros aqui nesse país, né? Como isso pode enriquecer e pode ajudar a enfrentar um momento histórico, pode ajudar a melhorar as coisas, né? Essa proposta ficou faltando no esteticismo modernista. Ficou faltando, ficou formulada filosoficamente, mas ali pelo Oswald de Andrade, né? E talvez, em certa medida, alguma coisa ali, talvez como testemunho da vida dele, mas ficou, é uma questão para nós agora. Se a gente pensa, existem leituras e retomadas que às vezes parecem, por exemplo, repetitivas, né? Se traz um modelo antigo e se a gente pensar o Lacan remontando ao Freud, ali de certa forma a mesma coisa, mas já é outra, com implicações seríssimas para agora, para a ordem do dia, né? Acho que a gente pode fazer algo desse jeito, né? Trazer esses modelos, né? O modelo de transformação que a nossa alta o nosso modernismo, né? E nossa alta modernidade proclamaram, né? Não aconteceu. E agora as questões não são assim estéticas, acho que elas não são assim de forma literária, elas são existenciais mesmo. A gente tem coisas para resolver na vida mesmo. Ficou reprimido. Sim, e é um ano, eu diria que assim, este é um ano cheio de, é um ano do bicentenário da independência, né? É um ano de Copa do Mundo, eleição, né? Centenário da semana, bicentenário de Lima Barreto. Então, eu fico até assim, eu fico me perguntando assim, o que é ser brasileiro mesmo, sabe? E o que implica ser brasileiro, né? O que constitui a nossa brasilidade. Porque eu percebo que isso atualmente, de um tempo para cá, isso está tão fragmentado, né? E fragmentado num sentido muito negativo, até esquizofrênico, né? Que a gente precisa fazer essas ressignificações, sim, né? As junções necessárias para que possibilite uma certa alteridade, olhar no espelho e falar, olha, né? A gente é possível, há possibilidade, porque eu acho que assim, sem esperança, né? Sem um tanto de utopia e esperança, fica muito difícil criar, fica muito difícil o trabalho do poeta, né? O trabalho artístico. Então, e por que não dizer da educação, né? Já que a gente está falando aqui de uma educação que se propõe a isso. Então, eu acho que seria uma pergunta interessante, você não acha, Fabrício, desse projeto responder o que é ser brasileiro, o que constitui a nossa brasilidade,
né? Já que fala-se tanto do jeitinho brasileiro, já que fala-se tanto de simbolismos aí que a gente tem, que é o futebol, que é o samba, isso ou aquilo, né? Eu acho que ser brasileiro é lidar com essa multiplicidade e estar no meio de várias contradições e ter que formular essas contradições. Eu acho que no modernismo ainda não foi possível, mas já teve uma visão, por exemplo, muito mais interessante em relação ao que tinha antes. E se essas contradições foram colocadas, né, agora cada vez mais urge colocá-las, e isso é uma utopia, né? Cada vez mais é importante colocar essas contradições e ver o que a gente vai fazer com elas. E, por exemplo, é importante para, ali, por exemplo, trabalhando noções, como que aparece o estrangeiro ali, por exemplo, na pintura ali do Portinari, do Di Cavalcanti, que estrangeiro aparece, né? Que noções que se tem, como que isso pode ser observado ali, e qual a noção de alteridade que aparece por exemplo, nas obras de arte hoje, e que tem relação com essas obras modernistas. Assim, para a gente... Eu acho que as crianças são mais abertas à alteridade e têm mais a possibilidade de lidar com essa questão de forma mais tranquila, talvez, menos tensa do que a gente. Parece que elas têm mais limites. Parece que a gente tende a projetar uma subjetividade da gente no outro e confundir as coisas, né? Para ser brasileiro, tem que aceitar a alteridade. E tem que ter a fascinação tem que ter a fascinação pelo olhar do estrangeiro e saber também o que é meu e o que é seu. Tem um verso do Mário de Andrade que eu acho lindo, que fala assim, que os homens serão livres, os homens serão unidos se a terra deles nascida for pouso a qualquer cansaço. Né? A capacidade de agregar, né, de poder receber no seu lugar, né, o outro, né, e isso eu acho muito importante. E eu acho que a ideia de comunidade, a própria noção de convivência, sabe, Carol, uma vez que os espaços institucionais da arte, eles institucionalizaram demais o saber sobre a arte e a própria produção artística, esses lugares são muito pouco... A academia, por exemplo, né? Por exemplo, a gente pensar as faculdades, né? E o modo como trabalham a tradição literária, por exemplo, são muito pouco afeitas à criatividade. Ficaram muitos problemas mal resolvidos, assim, com as obras modernistas. Eu quis trazer para o projeto as obras. Eles escreveram obras. Tem contradições, tem todo um aburguesamento, assim, toda uma institucionalização do modernismo, assim, uma convivência dúbia com umas categorias tacanhas, assim, limitadas de pensamento, né, institucionalizadas demais, mas teve obras, né? Essas obras irradiam muito mais do que a conduta né, que às vezes
se relaciona com elas. E essas obras que são o material significativo mesmo para lidar com tudo isso. A escola, para se formar as crianças, né, é muito mais propícia à experimentação e à ressignificação do material artístico da modernidade, que é o nosso melhor material para poder lidar com a tradição e com as nossas questões de ser brasileiro, da brasilidade. A escola é muito mais adequada e propícia do que as universidades, do que os museus, os espaços institucionais, porque ali estamos ali com a imaginação viva, né, com um devir muito significativo, né? Eu acho eu acho que o mundo é das crianças, assim, sabe? É interessante você dizer sobre as obras e, de certa forma apartá-las, né, das questões de seus autores, podemos dizer assim, porque, de fato, tiveram obras. E aí, nesse sentido, as obras sempre serão um excelente ponto de partida, né? Porque diante do espectador, e eu estou falando aqui do espectador criança, por si só já nasce ali uma ressignificação, né? Diante do entendimento do que é aquilo, diante daquele primeiro contato, do trabalho com a obra, ela já vai ser mesmo devorada e depois devolvida, né? Então, independente de todas as questões, né? Independente do enredo político, né? Do enredo político, econômico, de quem as produziu. Eu acho que esse seria, assim, um excelente ponto de partida. Eu acho que a melhor formulação política está ali onde a política propriamente dita, declarada, às vezes não acontece. Que tem um pensamento mais livre, né? Sim. Então, a obra de arte quando abre um espaço para se pensar a vida, fora das determinações imediatas, né? Aí existe um espaço de liberdade, que é aquilo que a gente pensa mesmo como a vida na polis, ou pelo menos a que a gente sonha, né? A gente fica diante da utopia, né? A utopia. Sem utopia não tem jeito, não tem vida. Se não houver esperança. Há pouco tempo atrás, né? Antes de tantos desastres, né? A questão da utopia era uma questão ultrapassada, né? Até hoje se tenta colocar, né? Transformações não aconteceram, né? Esperanças foram frustradas, né? E isso deu liberdade para todo mundo ser mau caráter e todo mundo ser malvado e a maldade e a falta de solidariedade, né? Ou as atitudes violentas, elas passaram a ficar legitimadas por causa desse discurso de que não tem a possibilidade da utopia, de que as coisas são assim mesmo, e que simplesmente nós devemos aceitar o duro peso da vida, né? Aquela vida que o Drummond fala, né? Que sentes aceitas a realidade tal como ela é, né? E é isso é um discurso, esse discurso de que não há mais vanguardas, de que todo discurso de transformação, todo discurso que busca compreender o mundo a partir
da tentativa de uma singularidade, às vezes sobreviver num mundo hostil, que tudo isso era uma grande, um cinismo, né? Esse discurso da falta de esperança é o mais reacionário que existe, é o pior de todos, né? E abriu para uma situação que se chamaria, por exemplo, de distópica, né? Mas agora, tudo isso torna as utopias extremamente atuais, porque, ou, por exemplo, nós pensamos em preservar a natureza e pensamos numa vida saudável e comunitária, nós não pensamos em nada, porque nós somos todos fadados à destruição, né? Ou nós pensamos em transformações, em modos de melhorar o mundo, ou nós estamos fadados à destruição mútua, né? Até esse cinismo, né? Até tira da gente a nossa humanidade, de certa forma, né? A nossa possibilidade de nos humanizarmos, né? E ele é muito mais destruidor dentro de uma instituição de educação, né? Porque o que a gente está fazendo ali, se não ampliando horizontes, né? Quanto maior o leque de possibilidades, né? Mais inteligentes serão, mais ideias e possibilidades, né? Agora, se a gente educa justamente para o ceticismo exacerbado, para esse realismo que diz que não, as coisas são assim mesmo, né? A gente está aqui para isso, vai, trabalha, né? No fim do mês, tal. Isso aí a gente perde toda a nossa possibilidade de nos humanizarmos, inclusive de sermos tocados e termos experiências estéticas, experiências, assim, sabe que outro dia eu estava lendo uma revista científica e estava falando de uma pesquisa que ligava assim a pessoas que têm muita sensibilidade quando escuta música e se emociona, arrepia, sente determinadas emoções sensitivas nesse sentido, que são pessoas muito mais capazes de experimentar o mundo, sabe? E, por conseguinte, mais inteligentes, porque se coloca para jogo, né? Muito mais. Então, vamos dizer que uma obra de arte a afeta, né? Muito mais do que, às vezes, uma outra pessoa. Mas aí também tem o outro lado, né? Que é assim, às vezes uma tristeza ou um sofrimento também a afeta muito mais, né? Então, mas a gente precisa, não, tem que fazer esse trabalho de não nos deixar entorpecer, né? É isso, eu acho que hoje as questões da estética, elas passam muito para a própria ideia de felicidade, né? O que nós vamos fazer com toda a ampliação sensorial que o modernismo trouxe, com toda a ampliação, né? Toda a ampliação da consciência, né? Que séculos de pensamento, né, trouxeram para a gente. Agora, tudo isso meio que, ao invés de se desviar para uma autonomia do especialista, né, ela vai para uma própria ideia de como é que isso implica na minha felicidade, na vida que eu vou construir. E acho que na educação isso é fundamental, né? De que adianta ler tantas obras literárias na lista dos livros da escola, se aquilo não fica para a vida? Se um momento ali, aquela criança vai crescer e vai ver uma coisa e aquilo ali vai fazer sentido, porque vai remontar uma experiência estética e, não é? E vai dar uma... Aí entra tudo, né? Porque
se tem uma apropriação melhor da linguagem, né? Se tem uma subjetividade muito mais bem trabalhada, né? Se tem uma capacidade de lidar com a complexidade da vida, com as diferenças, né? Ao invés de tentar eliminar as diferenças, né? De lidar com elas, né? Isso tudo é muito, muito importante. Eu E é acho que... muito... eu fico te escutando, né, sabendo que você já atuou como um professor de literatura de jovens, né, e imagino que você deve ter se deparado já com muitas decepções nesse sentido, né? Você, como um amante da literatura e das obras literárias, às vezes se deparar com um modo de apresentação dessas obras, né, absolutamente esvaziado de sentido, de afeto, né? Essa é a palavra-chave, né? O afeto, né? Desvitaliza, fica sem vida, né? Sem sentido mesmo, né? Acho que a grande questão é essa. Enlaçar os afetos com a experiência estética, de linguagem, muitas coisas que... Certos experimentos que se faz na pedagogia hoje são experiências, assim, são experiências modernas, assim, montagem, colagem, né, de vanguarda, assim, né, montagens, né, aquelas técnicas de colocar um papel no outro com tinta, né? A pintura abstrata, né? Tudo isso tem uma relação com o sensorial que às vezes não é passível de conceito, né? Mas entra numa formulação assim dos afetos, num trabalho ali com os afetos que vai se ampliando, se ampliando, se ampliando e torna aquela pessoa que vai se formando ali mais capaz, né? Mais um indivíduo mais interessante, com um repertório maior, né? Sim. Me parece que é assim. Porque o que importa não é a coisa em si, né? É o sentido que a gente dá para ela, né? Já dizia Freud, né? O que importa é o relato do sonho, né? Quando o paciente chega e relata o sonho, e não o sonho em si, né? Agora, o relato do sonho. Eu acho que é o mesmo desse exemplo que você dá, das ações pedagógicas, né? A coisa em si é só a coisa, né? Se a gente ficar nesse tecnicismo, utilitarismo, né, dentro da pedagogia, né, e aí é uma crítica muito rigorosa que eu faço, que a aldeia faz à pedagogia, a gente não avança, a gente não sai do lugar, a gente não enriquece, não dá possibilidades, né, da criança de vislumbrar, né, de poética mesmo, né? Agora, o nosso esforço é justamente esse, abrir para a produção de sentido. E isso é algo que só se faz artesanalmente, não tem outro jeito de fazer, porque é muito humano, né? É muito prestando atenção na alteridade, na relação, né? Nas dialéticas, né? Envolvidas dentro das ações que acontecem dentro de uma escola, que são os pretextos para processos de humanização. O que importa não a grade curricular, né? E aquilo é um pretexto para um processo de humanização. Aquilo deve ser feito dentro de um como que humaniza, né? Que abre possibilidades poéticas, artísticas para a vida. E porque é possível. Já pensou se a gente tiver? A gente pode ter aí profissões altamente tradicionais, mas com um olhar muito mais poético, né? Como médico, como, sei lá, advogado, engenheiro, né? Que tem essa Eu riqueza. acho que uma formação humanística completa é fundamental para qualquer profissão, seja qual for.
É verdade. Uma formação filosófica, artística. Fabrício, a gente já está aqui, a gente não termina nunca essa conversa, porque a gente passa de uma coisa para outra e para outra, tipo, é uma metonímia eterna. E a gente pode fazer outros encontros, porque eu acho que tem diversos temas, ainda mais. Nós vamos tratar desse assunto o ano todo, né? E eu tenho certeza que você tem aí muito a nos acrescentar, já tem nos acrescentado muito, tem sido muito enriquecedor, né, essa convivência com o seu saber, né, o modo como você transmite o que você sabe, é de uma generosidade intelectual que nos honra muito, né? E quando você também fala com a equipe, com os professores, então eu já quero deixar aqui o nosso agradecimento mesmo, a nossa gratidão pelo seu olhar e dedicação com a comunidade, do qual você faz parte, né? Eu que E agradeço. você e sua família. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer. Hoje, então, a gente já vai encerrar por aqui. E muito obrigada por esse bate-papo de hoje, foi muito elucidativo. E espero que a gente possa ter outros. É isso aí, eu estou à disposição. Obrigada, Fabrício. De nada. Boa noite. Valeu. Até a próxima. Boa noite.